Ok, Beatriz. Então, pessoal, hoje a gente termina a matéria. Hoje é o último tópico da matéria e o assunto é o último capítulo, capítulo 8º, transporte hidráulico de partículas. Bom, transporte hidráulico de partículas é um dos tipos de transporte de partículas, é uma das formas da gente transportar partículas. Você pode transportar partículas por meios mecânicos, são os transportadores mecânicos. Aqui tem as correias transportadores do tipo parafuso, canecos, caçambas, transportadores vibratórios e outros. Geralmente, os transportadores mecânicos são para distâncias menores. Para distâncias pequenas ou maiores, temos o transporte pneumático e hidráulico. Pneumático, como o nome diz, pneuma é ar. Então, transporte arrastado pelo ar, transporte de partículas arrastados pelo ar. Hidráulico, transporte de partículas arrastado por um líquido, geralmente a água. Dos transportes, o que é possível transportar em maiores distâncias é o transporte hidráulico, que é o assunto desse capítulo. Aqui eu botei aqui alguns exemplos de transportadores mecânicos, ó, transportador do tipo parafuso sem fim, transportador tipo correia, transportadora, dos transportadores mecânicos, esse que você consegue ter distâncias maiores dentro de uma própria unidade, dentro da própria indústria, nunca de um ponto para fora da indústria, mas internamente na indústria. Dos mecânicos, que você consegue uma maior distância é o transportador tipo correia. E tem os transportadores verticais, que são os transportadores do tipo caneco ou caçamba, para você fazer uma elevação do material na vertical. Os transportadores pneumáticos, aqui tem um esqueminha, né? Você tem um soprador, você tem um reservatório, onde as partículas estão armazenadas, uma válvula rotativa, com a passagem do ar, né? A válvula gira e as partículas vão caindo no duto e vão sendo arrastadas pelo ar em alta velocidade até chegar no reservatório de destino. Esses são transportes pneumáticos. O nosso assunto é o transporte hidráulico, transporte de partículas arrastadas por um líquido. Geralmente esse líquido é a água. E, como eu disse para vocês, esse transporte ele pode ser usado dentro de uma própria indústria ou até em longas distâncias, de um ponto para outro muito distante. Substituindo outros tipos de transporte, que faz transporte de partículas a longas distâncias, como o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, que dá origem aos chamados minerodutos, quando essas partículas são minérios, onde escoam vários milhões de toneladas por ano de carvão, fosfato, minério de ferro, cobre e outros minérios. Aqui eu coloquei uma imagem de um mineroduto aéreo, aqui, ó, passando em cima de uma floresta. Esse mineroduto pode estar na terra, geralmente é na terra, né? Mas pode estar suspenso também. Aqui eu coloquei alguns minerodutos, só a título de exemplo, né? Por exemplo, esse aqui é para transportar carvão. Aqui a concentração das partículas desse transporte é 50% em peso de sólidos. Olha as extensões desses minerodutos em quilômetros, olha. Olha como é que são coisas gigantescas de partículas, nesse caso de carvão, sendo transportado em suspensão. Olha a extensão dos minerodutos em quilômetros. O diâmetro, olha a capacidade de transporte. Aqui, onde eu tinha essa informação, eu peguei, que é o tamanho das partículas sendo transportadas. E aqui o ano onde foi iniciado o mineroduto.
Você veja que tem mineroduto desde o final dos anos 50, né? Teve um grande boom nos anos 70 e até hoje você tem mineroduto sendo construído e instalado em várias partes do mundo. No Brasil... Marquinhos, Oi, pode perguntar, Rafael. a potência de uma bomba para podar isso aí tem que ser gigantesca, não tem? Muito. E, na verdade, não é uma bomba, é um sistema de bombeamento. Eu vou te dar um exemplo aqui de um mineroduto nosso, o Rafael, que você vai, eu vou dar números dessa potência, tá? Aguarda, só como exemplo de um, né? Tem coisas até maiores que esse, tá? Só para você ter uma ideia, tá? O nosso que eu falo, o brasileiro, tá? Aqui, ó, minério de ferro, nós temos aqui, ó, as extensões desse mineroduto. Nós temos no Brasil o maior mineroduto do mundo para minério de ferro, que é o mineroduto da Samarco. E agora, já no Brasil, já está tendo um outro mineroduto concorrente desse, da Anglo-América. Até um tempo atrás, a Samarco era maior. Hoje eu tenho dúvidas se o maior é da Samarco ou se é o da Anglo-América. Esse da Samarco tem uma extensão de 400 quilômetros. Vocês viram muito falar da Samarco na televisão, negativamente, há pouco tempo atrás, não viu? Quem lembra? Quem lembra da manchete sobre a Samarco aí? Ninguém? Passou muito na mídia, na televisão, no Jornal Nacional. Um desastre que aconteceu. Foi as barreiras, né? É Barragem. barragem de rejeito, né? Da Samarco. A Samarco pertence à Vale. E essa barragem ficava em Mariana, né? Perto de Ouro Preto ali, né? A barragem rompeu e o minério caiu no Rio Doce, né? Destruiu um lugarejo que ficava no caminho, né? No caminho do rejeito até o rio, né? Descendo o morro, que ali é uma região alta, e destruiu tudo, poluiu o Rio Doce, a poluição chegou até no Espírito Santo, até desaguar lá no oceano, perto de São Mateus, no Espírito Santo. Vocês lembram disso na televisão? A, a, a barragem da Samarco rompendo. Pois é, essa barragem fica na origem do mineroduto da Samarco, em Germano, perto de Ouro Preto, a região de Mariana. E o final do mineroduto é perto de Guarapari, na praia, lá no porto, chamado Ponta do Ubu, no Espírito Santo. A extensão desde Germano até Ponta do Ubu são 396 quilômetros. O diâmetro aqui em polegada, 20 polegadas. Capacidade de transporte de 12 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. É muita coisa. O diâmetro das partículas que são transportadas são partículas fininhas, 74 micrômetros. E o ano que foi iniciada a operação, ó, 77. Aqui eu coloquei algumas imagens, ó. Esse aqui é o complexo de Germano, é lá onde estourou a barragem, ó. Germano, fica perto de Ouro Preto, perto de Mariana. Aqui, ó, é o final, em Ponta do Ubu. Você tá vendo aqui a praia, ó? Lugar bom para fazer estágio, viu? Você atravessa a rua, você tá na praia. É uma praia muito boa. E em frente ao complexo de Ubu, tem o porto de Ubu, ó. Então, o minério, vamos imaginar, ele sai da mina, né? Ele é transportado por dutos até Ubu. Depois, lá em Ubu, tem uma planta de desaguamento, que tem vários equipamentos que a gente viu aqui em OP1. Essa planta de desaguamento tem sedimentador, tem filtros e depois tem secadores. Né? Quando o minério já está seco, atravessa a rua, está no porto. E aí vai para outros lugares do Brasil, vai para fora do Brasil, vai sendo vendido para o mundo. É uma das commodities importantes que a gente vende é o minério de ferro. Aqui, ó, é em Germano, ó. Tá vendo o mineroduto entrando na terra, ó, por baixo da terra. Aqui alguns pedaços dele tá fora da terra.
E aqui é a extensão dele, ó, desde Germano, perto de Ouro Preto, ó. Ouro Preto está aqui, Mariana está aqui, ó. Passando por várias cidades de Minas, entrando no Espírito Santo e indo até Ponta do Burro, que fica perto de Guarapari, na praia. E aqui tem o porto. Beleza? Eu vou ler um texto aqui de uma matéria que saiu na época da instalação do mineroduto, em 1977. Saiu uma matéria numa revista chamada Construção Pesada. Eu tenho esse artigo da Samarco. Eu vou ler para vocês só a título de curiosidade. Um mineroduto ligando a mina de Germano à usina de pelotização de Ponta do Bu, numa extensão de 396 quilômetros, com 50 centímetros de diâmetro, é o responsável pelo transporte do concentrado em forma de polpa, composto de 65% de sólido e 35% de água em massa. Ou seja, a massa de sólido nessa suspensão é 65%, uma suspensão bem concentrada. Trata-se do primeiro mineroduto do mundo, primeiro mineroduto do Brasil e o maior do mundo. Na época era o maior do mundo entre os seus congêneres. O que é entre os seus congêneres? Mineroduto para minério de ferro. Com capacidade para transportar 12 milhões de toneladas por ano de concentrados finos. Os tubos foram fabricados no Brasil com chapa de aço importadas da Itália, de 16 espessuras diferentes. Nos 53 quilômetros finais, os tubos são de 45 centímetros de diâmetro. O tempo de fabricação para os 396 quilômetros de tubo foi de 9 meses. E somente na construção do mineroduto, a Samarco investiu 100 milhões de dólares, da época, década de 70. Ou seja, o equivalente a 1/6 do investimento. Então, o investimento total foi de 600 milhões de dólares na década de 70. Então, são dezenas de bilhões de dólares hoje, colocando a inflação em dólar, nesses 40 e poucos anos, 44 anos. Vários bilhões de dólares no dinheiro de hoje. Dezenas, né, de bilhões de dólares. Mas o grau de confiabilidade e a sensível redução do custo operacional foram os argumentos decisivos para sua implantação, sobrepondo-se ao transporte ferroviário. Então, o transporte antes do mineroduto era feito por trem, desde Germano até Ponta do Bu. Esse investimento altíssimo, mas ele já se pagou várias vezes nesses 40 anos. Ou seja, se o transporte continuasse sendo feito por trem, o gasto do transporte pagaria, nesses 40 anos, vários minerodutos desses instalados. Então, compensa. Todo mineroduto encontra-se enterrado a 75 centímetros abaixo do solo, ao longo de sua faixa de 35 metros de largura. Não sei se você percebeu ali naquele pedaço que estava exposto, que uma área aberta, né? Toda essa área é separada para o mineroduto, para a qual foi estabelecida servidão de uso por decreto federal. Apesar dessa medida legal, a Samarco obteve permissão amigável, vou botar aspas aqui nesse amigável, dos 720 proprietários de terra atingidos pela instalação do mineroduto. Então, para esse mineroduto, né, sair daqui e chegar aqui, ele passou por 720 propriedades no meio do caminho. E isso não foi em cidade, foi no campo, né? Então, propriedades são fazendeiros, né? Donos de terras. Partindo da altitude de cerca de 1.000 metros, 1.000 metros acima do nível do mar, na mina de Germano, o mineroduto alcança sua cota máxima de 1.180 metros nas proximidades da divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, para em seguida descer gradualmente até o nível do mar em Ponta do Bu, a 15 quilômetros do sul da cidade de Guarapari, para a qual a preparação física do traçado, a execução da vala
onde está assentada a tubulação, foram removidos cerca de 9 milhões de metros cúbicos de terra. Então, para instalar o mineroduto, foram removidos 9 milhões de metros cúbicos de terra. Por isso que o custo do mineroduto em si foi 1/6 do investimento total, né? Você tem que desapropriar essas terras, você tem toda a parte de preparação para a instalação do mineroduto. Integra o complexo do mineroduto apenas 2 estações de recalque. Aí, Rafael, começando a responder a sua pergunta. Ó. Estações de recalque são estações de bombeamento, de bombas, destinadas a impulsionar a polpa mineral no seu percurso ao longo da tubulação. A primeira estação localiza-se na origem do mineroduto, em Germano, e a segunda em Matipó, a 160 quilômetros da mina e a 236 quilômetros do término da linha. Aqui é a segunda estação de bombeamento. As 2 estações são equipadas com 6 bombas, cada uma de 1.250 HP. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, olha, sempre tem uma bomba de reserva para uma bomba funcionando, né, para caso de problema de manutenção. Então, a potência total para transportar esse minério é 6 vezes a potência de cada bomba. Cada bomba tem 1.250 HP, então 6 vezes 1.250 HP, 7.500 HPs. Viu, Rafael? É coisa, hein? É coisa. E aí ele vai falando mais um pouquinho sobre o mineroduto, mas eu queria trazer essas curiosidades para vocês que eu acho que vocês iam gostar, tá? Então, olha só, você pode ter um transporte hidráulico dentro da própria indústria, e você tem isso em todas as indústrias minerais. Aqui eu botei um exemplo do carvão, mas acontece qualquer uma. E sempre eu vou falar em termos gerais. Aproveitar essa figura do carvão aqui, vou falar em termos gerais. Sempre tem o seguinte, ó, você tem a mina. Aí você pega lá um pedrão na mina, né? Essa pedra ela tem que ser moída em partículas. E aí você tem sistemas de britagem e moagem. Britadores e moinhos, que vai transformar a pedra em partículas pequenas. Aí você vai preparar a suspensão. Você vai ter um tanque onde está a sua suspensão. O que é a sua suspensão? Partícula mais água. Aí você vai bombear. Então, essa linha aqui já é um transporte hidráulico interno dentro da indústria. Vai bombear e dentro dos setores da indústria, né? Então, a indústria tem vários setores para determinados fins específicos, o tratamento desse minério, né? Geralmente o minério é bruto e depois vai ser um minério puro no final, tem os processos de concentração desse minério, chamadas usinas de concentração, são vários estágios. Em todos eles tem tubulações, tem bombas e tem suspensão sendo transportada. Em dutos. O que é isso? Transporte hidráulico. Aí no final gera o produto. Você tem o produto final depois da última etapa do processo. Aí tem que ir para uma planta de desaguamento, porque você tem um produto numa suspensão. Você não vai vender a suspensão. Você nem transportar a suspensão, você vai vender o sólido, né? Porque você não vai transportar água. Você vai vender o seu produto final, um produto sólido. Então você tem que desaguar. Como é que você deságua? Operações que a gente aprendeu aqui em OP1. Sedimentação, filtração e depois secagem. Aí o produto já seco, né? Aí ele vai para o fim, né? Ou vai ser vendido para o exterior, ou vai ser usado no próprio país em outros processos que usa essa commodity. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo. E você viu que em vários estágios da indústria tem transporte hidráulico. E se essa mina for longe da indústria, tem um outro transporte hidráulico da mina para a indústria. Por exemplo, aqui nós temos tem gente de Araxá aqui, não tem? Uma menina me falou uma vez. Quem que é? Que é de Araxá? Quem que é da turma? Ana Laura. Ana Laura, né? Ana Laura falou que era de Araxá. Então, lá em Araxá, perto de Araxá, tem Tapira.
Tapira tem uma mina de fosfato. E esse minério de fosfato de Tapira vai para Uberaba, porque lá em Uberaba tem as indústrias que tratam esse fosfato. Hoje, a Mosaic, que já foi antes Vale, a Mosaic comprou a Vale comprou a Bunge, antes da Vale era Bunge, antes da Bunge era Serrana. Então, são várias unidades de fertilizantes que foram comprados por companhias ao longo dos anos, né? Hoje é uma multinacional americana, a Mosaic, que processa fosfato que vem de Tapira para Uberaba, onde está a unidade, e esse caminho, esse percurso é feito em minerodutos. Nesse caso, 100 quilômetros de distância, de Tapira até Uberaba. Então, por que a gente estuda aqui em OP1 o transporte hidráulico? Porque nós, como engenheiros químicos, temos que entender como é que é a relação de queda de pressão e vazão dessa suspensão, porque nós precisamos encontrar uma velocidade boa para transportar essas partículas. E, viu, Rafael, aquele valor da bomba lá que eu falei, quem calcula é a gente. Sabe? Qual é a bomba para transportar essas partículas? Somos nós que calculamos a potência dessa bomba. Somos nós que especificamos essa bomba. Lá em OP2 você vai ver a especificação de bombas. Tá, mas para você especificar bomba, você precisa de quê? Você precisa da queda de pressão e você precisa da vazão. Né? Como a gente determina isso? Como a gente calcula a potência da bomba? Bom, é isso que a gente vai ver aqui. O transporte de partículas hidraulicamente, ele pode ser em dois grandes grupos. Você pode ter o transporte de partículas pequenas e leves. A partícula é tão fininha, que quando ela mistura com água, você não vê mais a partícula, porque ela é muito fina. Ela forma uma polpa, ela forma uma pá, ela forma uma suspensão. Se você olha para a suspensão, não parece que é sólido mais líquido, parece que é um outro líquido, um líquido com característica bem diferente da água, um líquido que se comporta como um fluido não newtoniano. Vocês viram lá em FT1, fluidos não newtonianos, não viram? Fluido de Bingham, fluido de Power Law, não viram isso? Estou perguntando. Vocês Sim, viram sim. fluidos não newtonianos em FT1, não viram? Vemos. Ok. Então, a mistura dessas partículas pequenininhas com o líquido, formando essa suspensão, se comporta como um fluido não newtoniano. O mineroduto da Samarco, acontece isso. A partícula, viu, ela é de 74 micrômetros, ela é muito pequenininha. Então, a mistura dela com a água forma uma papa, forma uma suspensão homogênea. Você não vê fluido e partícula, você vê uma papa, uma polpa, uma suspensão que parece que um líquido homogêneo. Só que um líquido com propriedade diferente do líquido água, que é um líquido newtoniano, um fluido newtoniano. Quando as partículas são grandes, e por isso pesadas, a suspensão já não forma essa polpa, essa papa, essa suspensão homogênea. Ela fica uma suspensão heterogênea. Se você tivesse tirado uma foto de um tubo transportando partículas, ficaria mais ou menos isso aqui. Ó. A maioria das partículas ficaria sendo transportada no fundo, e algumas na parte superior. Olha, tá vendo? Aqui o fundo, a maioria, aqui o transporte nesse sentido, né? Aqui as partículas, a maioria nos fundos e alguma na parte superior. Ou seja, é uma suspensão heterogênea. Se você tirar uma foto do duto, dentro do duto, você vai ver fluido e vai ver partícula. Aqui não, se você tirar uma foto dentro do duto, você vai ver, parece que é um fluido só. Porque a partícula é tão pequenininha que você não vê ela. E ela se mistura de forma homogênea com o fluido. Aqui não. Aqui é heterogênea. Você vê o fluido e vê a partícula, porque as partículas são grandes. E essa diferença também dá diferença na hora de você fazer o transporte, você escolher as condições do transporte e calcular a queda de pressão correspondente. Agora, a pergunta que não quer calar: quando que eu estou, nesse caso,
e quando que eu estou nesse caso. O que é partícula pequena, o que é partícula grande? Bom, time de futebol é fácil, né? Apesar de estar um momento ruim, mas se você pensa no time grande, você pensa em quem? No Vasco, né? Um gigante. Né? Se você pensa num time pequeno, você pensa em quem? No Flamengo, né? Então, futebol é fácil se identificar o que é pequeno, o que é grande. Mas, e aqui? Quais partículas se comportam como pequenas, que o fluido fica homogêneo, ou grandes, que a suspensão fica heterogênea? Um cara chamado Newitt, ele estudou isso, né? Fez várias misturas, estudou o comportamento dessas misturas, que são transportadas hidraulicamente, e propôs um número adimensional que recebeu o nome dele, o número de Newitt. Esse número de Newitt é o seguinte, ó, 1800 é um número, né? G, aceleração da gravidade, D, o diâmetro da tubulação. VT infinito é a velocidade terminal da partícula isolada que você está transportando. Vm ao cubo. Vm é a velocidade da mistura. O que é a velocidade da mistura? É a velocidade da suspensão sendo transportada. É a vazão da suspensão, ou seja, então, nessa vazão tem o sólido e tem o líquido, né, dividido pela área do duto, a área transversal, π2/4 do tubo que você está transportando. Então, se esse número for menor do que 1, o Newitt observou que o comportamento é homogêneo. Por isso que chamou de critério de idade. A suspensão é homogênea, forma um fluido não newtoniano. Não forma uma suspensão heterogênea. Se ele for maior do que 1, você pode tratar como suspensão heterogênea. Marquinhos, eu acho que você está mutado. Estou mutado? Aí, agora não. Vocês estão me Eu tinha ouvindo? uma pergunta. Está me Sim, ouvindo, Rafael? sim. Pode perguntar. Até onde Então, você ouviu, hein? não, eu ouvi quase tudo, só o finzinho que você estava mutado, quando eu perguntei mesmo. Sim, pode perguntar. Não teria, por exemplo, vamos supor que você tivesse algumas partículas que são mais facilmente carregadas eletricamente, alguma outra parâmetro desse não afetaria a homogeneidade da dispersão aí, alguma coisa assim? Não, Rafael, isso afeta para baixas vazões, sabe? Essa atração eletrostática que você está falando. Isso acontece mais quando o fluido é ar. O problema de atração eletrostática é mais evidente no transporte pneumático e não no transporte hidráulico. E outro fator é que no transporte hidráulico você trabalha com vazões altíssimas, né? Então, isso não acontece. Tá? Isso não interfere. É uma variável que não afeta no transporte. Tá bom? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, o primeiro caso. Vamos tratar esses dois casos aqui. Ó. Vamos separar o projeto em dois problemas. O problema 1, que seria partículas pequenas e leves, e o problema 2, que seriam partículas grandes e pesadas. Vamos tratar o problema 1, partículas pequenas e leves que se comportam como um fluido homogêneo, uma suspensão homogênea. Então, se é uma suspensão homogênea, e eu sei que se comporta como um fluido não newtoniano, forma uma papa, né, uma polpa, eu tenho que lembrar do fluido não newtoniano. Só fazendo uma breve revisãozinha aqui, né? A relação entre a tensão cisaliante e a taxa de deformação de fluidos, né? Se ele for uma reta que passa pela origem, é o famoso fluido newtoniano. A água é o fluido newtoniano, né? Agora, se a relação entre a tensão cisaliante e a taxa de deformação precisar de uma tensão inicial para o fluido começar a escoar, é o fluido de Bingham. E aqui a tensão residual, a tensão inicial necessária. Né? A inclinação dessa reta do fluido newtoniano aqui é a viscosidade. Né? E a inclinação dessa reta aqui do fluido de Bingham, que também é uma reta, é a chamada viscosidade plástica, que não é igual a essa. Né? Exatamente porque precisa de uma tensão residual. O fluido, se você aplica uma determinada tensão no fluido newtoniano, ele já escoa. No fluido de Bingham, não. Ele precisa de uma tensão inicial para ela começar a escoar. E o fluido do tipo Power Law, a relação entre a tensão e a taxa de deformação é não linear.
diferente do newtoniano, diferente do Bingham. Aí você tem o chamado modelos do tipo Power Law, né? O pseudoplástico e o dilatante. Os dois são Power Law. A diferença entre o pseudoplástico e o dilatante, que aqui é derivada, né? Que é relacionada com a viscosidade, né? Só com a viscosidade diferente, né? Do fluido newtoniano, ela varia, né? Vai diminuindo conforme a taxa de deformação vai aumentando, né? E aqui ela vai aumentando com o aumento da taxa de deformação. Mas os dois são do tipo Power Law. Ó, fluido de Bingham. Essa aqui é a equação. S é a tensão cisaliante. E lambda, a taxa de deformação. Então, ó, fluido de Bingham, qual é a equação? Se fosse newtoniano, seria S é igual a μ lambda, né? O Bingham tem uma tensão residual, tem um coeficiente linear dessa reta aqui, ó, né? É o S0. Ele só começa a escoar a partir de S0. E esse parâmetro aqui é proporcional à viscosidade do fluido. Cada fluido newtoniano tem o seu Reynolds específico, chamado Reynolds modificado. Né? Do fluido de Bingham é muito parecido com o fluido newtoniano, é o Devereux sobre μ. Né? Só que nesse caso, agora eu estou tratando com suspensões, o ρ aqui é o ρ da suspensão, não é o ρ do líquido só, é o ρ da mistura, do novo líquido, né? Da suspensão homogênea. E essa viscosidade é a viscosidade também da suspensão, né? Que se comporta como um fluido de Bingham, então é um μp. E aparece um outro dimensional para o fluido de Bingham, que é o número de Edstrom. Depois eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai usar o número de Edstrom daqui a pouquinho. Mas olha, o número de Edstrom é o quê? É a tensão residual, o S0, é o ρ, é o d ao quadrado e a viscosidade ao quadrado. Também um adimensional relacionado ao fluido de Bingham. O fluido de Oswald-Weyl, o chamado modelo de Power Law, né, que pode ser esse pseudoplástico ou esse dilatante, tem a seguinte equação. A equação agora não linear, as outras eram lineares, né? Do tipo S é igual a M lambda, que é a tensão cisaliante, M, um parâmetro, que tem a ver com a viscosidade, não é a viscosidade newtoniana, mas tem a ver, né, com as propriedades de viscosidade. A taxa de deformação é elevada a um parâmetro N. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão me responder. O que acontece se esse parâmetro N for 1? Igual a 1? Newtoniano. Se transforma no fluido newtoniano, né, Rafael? Que é exatamente uma reta, né? Cuja inclinação é... E N vira quem, Rafael, se o N for 1? Como é que é? Não ouvi a pergunta. Se o N for 1, você me disse que é um fluido newtoniano. Isso mesmo. E o N vira quem? Quem seria o N? Hein? Agora quem cortou é você. Viscosidade. M é igual a μ. Se N é igual a 1. Seria o fluido newtoniano. Quanto mais longe de 1 for o N, mais longe do comportamento newtoniano é o fluido. Igual aqui, ó. Quanto mais próximo de 0, se o S0 for 0, né? Olha na curva aqui, S0 é 0, significa que essa curva desceu até a origem. Essa reta desceu até a origem. O fluido de Bingham vira o fluido newtoniano. Quanto mais longe de 0 for o S0, quanto maior for o S0, mais longe do comportamento newtoniano é o fluido de Bingham. Então, esses parâmetros aqui, o S0 e N, definem o afastamento, né, do comportamento newtoniano desses fluidos não newtonianos, com reologias não newtonianas. Reologia é o estudo do comportamento de escoamento desses fluidos, né, a partir de uma tensão aplicada, né, qual seria a taxa de deformação experimentada. Isso chama-se reologia. Existem equipamentos que chamam-se reômetros. Nós temos um aqui do tipo cone prato,
que você aplica uma tensão S, né? Mede a tensão cisaliante resultante. Com esses dados, você modela, você descobre que fluido é, qual a relação de S com lambda, se é linear com a tensão residual ou se é não linear. Você identifica se o fluido é de Bingham ou Power Law. E mais, com os dados experimentais, você estima os parâmetros S0, MP, no caso do Bingham, M e N, no caso do Power Law. E você descobre se é dilatante ou se pseudoplástico, dependendo do valor de N. Aqui, no Power Law, assim como no Bingham, existe um Reynolds, diferente do Reynolds lá do fluido newtoniano, chamado Reynolds modificado. Olha, esse é o Reynolds. Isso tem cara de Reynolds? Tem jeito de Reynolds? Tem cheiro de Reynolds? Vamos fazer um teste? Vou pedir ajuda dos universitários. Rafael, você que me respondeu aquela pergunta, você vai ser o escolhido. Para isso aqui virar newtoniano, o que tem que acontecer? Aquilo que a gente já concordou. Hein? N igual a 0? Não, N igual a 1. E M vira? M vira o quê? Mi. Viscosidade, Mi, né? Nós chamamos de viscosidade Mi, não foi? Beleza. Sim. Vamos fazer isso aqui? N igual a 1, M igual a Mi. Vamos ver o que esse Reynolds vai virar? Ó, velocidade. 2 menos 1 dá 1. Então, velocidade. Diâmetro. Elevado a 1 dá o diâmetro. dV. Esse aqui é o ρ. dV ρ. Opa, o numerador está de Reynolds, né? Para ser Reynolds, o denominador tem que dar o que aqui? Tem que dar Mi, né? dV ρ sobre Mi, né? Vamos ver se vai dar para o newtoniano. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Dividido por 1, 8. Elevado a 1, 8. Dividido por 8, 1. M era o quê, Rafael? Mi. Então, dV ρ sobre Mi. Bom, isso aí é um Reynolds mesmo. É o Reynolds do fluido do tipo Power Law. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando? Então? Tranquilo. Sim. Ok. Vou. Então, olha só. Vamos pensar no mineroduto. Vamos pensar grande comigo. Quando você quer... lembra que o Rafael perguntou? Qual a potência da bomba para fazer aquele transporte todo? Então, para você descobrir a potência da bomba, você tem que aplicar Bernoulli, não é? Você vai aplicar Bernoulli de onde a onde? Vamos pegar o exemplo da Samarco. Desde a origem, lá do tanque, lá de Germano, onde está a suspensão, até o destino. Então, o ponto 1 é Germano, a 1.000 metros de altura. E o ponto 2 é um tanque lá em cima, aberto à atmosfera. E o ponto 2 é um outro tanque lá em Ponta do Bu, também aberto à atmosfera, no nível do mar. Então, aplicar Bernoulli entre esses dois pontos. Ó, os termos de pressão, energia potencial. Eu tirei a energia cinética aqui, por quê? Geralmente a energia cinética é desprezível, porque ou você pega na superfície dos tanques, ou você pega em dois pontos do duto de mesmo diâmetro, a mesma velocidade. Então, a diferença de energia cinética entre o ponto 1 e o ponto 2, e Bernoulli geralmente é desprezível, né? Já nem coloquei ela aqui. Então, a diferença de pressão, se esses dois tanques estiverem abertos à atmosfera, isso aqui é zero também, né? Olha só, esse aqui é o ρ da mistura, é o ρ da suspensão, né? Que tem um caráter não newtoniano. Ó, o ΔZ. Quem é o ΔZ no exemplo que eu te citei? O origem é 1.000 metros, Z1 é 1.000 metros. O Z2 é 0. Z2 menos Z1 é menos 1.000 metros. Então, olha só, essa energia potencial aqui é negativa. O que significa? Ela é favorável à bomba, né? Ela vai reduzir a energia que a bomba precisa fornecer, porque ela tem uma força gravitacional favorável. Beleza? Ó, W é a energia fornecida pela bomba. E menos WA é a energia dissipada pelo atrito. Percebe-se que esse termo W e WA, energia e energia dissipada, energia... Olha, está na mesma unidade de ΔP sobre ρ. Energia por unidade de volume.
Beleza, essa é a energia da bomba, a energia que a bomba precisa fornecer para o fluido sair de Germano e chegar em Ponta do Burro. E essa aqui é perda de energia no meio do caminho. Então, para achar a energia que a bomba precisa oferecer, eu preciso achar quanto que ela perdeu no meio do caminho. Vai perder como? Por atrito. Igual a gente aprendeu em FT. Ó, isso aqui é a equação que vocês viram lá em FT, método comprimento equivalente. Ó. F, o fator de atrito, somatório do comprimento equivalente, velocidade ao quadrado, 2 vezes o diâmetro. Qual a diferença de FT para aqui? Lá em FT, o fluido era um fluido newtoniano. E esse F era o fator de atrito de Darcy que você tirava do gráfico de Moody. Só que aqui o fluido é não newtoniano. O gráfico de Moody não serve mais. O gráfico de Moody é só para fluido newtoniano. Então tem que arrumar um jeito de calcular esse F para o meu fluido que eu estou transportando. Pra você ter uma ideia, o fluido que se transporta da Samarco, minério de ferro fininho, em água, se comporta como um fluido do tipo Power Law. Beleza, o Rho da mistura. Quem que é o Rho da mistura? É a concentração da mistura. Dentro dele tem o quê? As propriedades do líquido e do sólido aqui. Ó. Um jeito facinho de calcular a densidade de mistura. Ó. Porosidade vezes a densidade do fluido, 1 menos a porosidade vezes a densidade do sólido. E quem que é porosidade? Concentração volumétrica de fluido. E você sabe, concentração volumétrica de fluido. Porque eu disse para vocês, lembra? No exemplo dessa marca, era 65% em massa de sólido. 35% em massa de fluido. Você transforma massa por volume dividindo pelas respectivas densidades, você tem as concentrações volumétricas. Concentração volumétrica de fluido, porosidade. 1 menos a porosidade, concentração volumétrica de sólido. E aí você acha a densidade da mistura. A porosidade é o quê? A razão entre a quantidade de fluido e a quantidade de suspensão. Né? Você calcula desse jeitinho que eu falei para vocês. Beleza. Então, olha só, se eu tiver um jeito de achar o F, para achar o ΔP da bomba, olha a unidade de W aqui. Ó. W é a unidade de ΔP sobre ρ. Então, para achar o ΔP da bomba, é só multiplicar ρ por W, ó, que eu achei. Lembra daquela equação? Potência da bomba é ΔP da bomba vezes vazão. ΔP da bomba em milímetro de água, vazão em metro cúbico por segundo, dividido por 75, dividido por 60, 65%, que é eficiência mecânica. Pois é. O ΔP da bomba, você acha a potência da bomba. Beleza, então, para resolver esse problema, bastou a gente encontrar o fator de atrito. Então, olha só, fator de atrito para alguns fluidos não newtonianos, que são suspensões transportadas em minerodutos. Ó, esse gráfico é para o fluido de Bingham. Ó, lembra do fluido de Bingham? Essa é a equação. Então, olha, tem o fator de atrito, um gráfico equivalente ao gráfico de Moody, mas para o fluido de Bingham. E o Reynolds? O Reynolds modificado para o fluido de Bingham. Aqui está o Rho da mistura, aqui está a viscosidade plástica. Você tirou lá dos parâmetros que você obteve para o reologia. Aqui a rugosidade relativa do tubo. E aqui, ó, aquele número de Edstrom que eu falei para vocês. É o número adimensional que a gente ia precisar para calcular o fator de atrito para o fluido de Bingham. Então, com o número de Edstrom, rugosidade relativa e o Reynolds, você acha o fator de atrito. Fator de atrito para o fluido de Power Law. Ó, aquele Reynolds modificado, aquele Reynolds esquisitão lá, que a gente concordou que era dV sobre μ para n igual a 1 e n igual a μ, né? Reynolds modificado, o fator de atrito. Aqui, uma região laminar, onde o fator de atrito é 64 sobre Reynolds, mas esse Reynolds aqui, tá? E quando você identifica para o reologia os valores dos parâmetros N e M, que se estima a partir dos dados de reologia, em um reômetro, né, do fluido que você está transportando, você calcula o Reynolds, né? E com Reynolds você acha o fator de atrito na região laminar. Ó. E a região turbulenta, um fator pré-exponencial, que é esse parâmetro aqui, ó, do fluido do tipo Power Law, aquele que vai distanciar do comportamento newtoniano, né? Você tem o valor de N, né? Então, com Reynolds e N, você tira o fator de atrito. Observa que, por exemplo, esse gráfico, ele está com Reynolds até 1 vezes 10 à quinta.
O problema da Samarco, eu já fiz essas contas dos dados da Samarco, viu, Rafael? Eu cheguei naquele 7.500 HP lá, fazendo as contas com os dados que eu tinha da revista. Show. Só que o Reino deu fora aqui do gráfico. Se eu não me engano, dá, não sei se é 3 vezes 10 à quinta. Então aqui é o máximo, é 1 vezes 10 à quinta. Você não pode extrapolar nesses gráficos. Então existem correlações para esse caso. Por exemplo, eu peguei essa correlação aqui, eu usei essa correlação aqui de um cara chamado Zislas e colaboradores, de 81, onde ele calcula o fator de atrito para fluido do tipo Power Law em função da rugosidade relativa e dos parâmetros do Power Law, N, o Reynolds modificado, que é esse aqui. Esse beta também é função de N, ó. E o Reynolds modificado é afetado pela viscosidade, né? Fluido. Então, os parâmetros do Power Law e aqui a equação de Zisla com os parâmetros da Power Law e as características do transporte, né? Reynolds e rugosidade relativa, se tira o fator de atrito. Aí vamos voltar aqui. Então, com o fator de atrito eu acho o WA. Jogo o WA somado com isso aqui, eu acho o W. Igual eu falei para vocês, no caso da Samarco, isso aqui vai ser negativo. Então, vai diminuir. Na verdade, a potência que a bomba precisa fornecer é menor do que a que foi perdida por atrito. Por quê? Porque tem uma energia potencial favorável aqui, porque ele está descendo o morro. Se fosse subir o morro, se fosse o contrário, sair do nível do mar e subir a serra, aí seria o contrário, né? A potência que a energia que a bomba precisa fornecer é maior do que seria maior do que a energia perdida por atrito. E aí o ΔP da bomba é o quê? Esse W que eu achar aqui, multiplico pela densidade da suspensão. Bom, com o ΔP da bomba que eu encontrei, eu passo para milímetro de água. Com a vazão do meu transporte, que geralmente é uma condição de projeto, né? Eu vou projetar um mineroduto para trabalhar com determinada vazão. Com esse produto, se eu dividir por 75, eu acho, transformo metro cúbico por segundo vezes o milímetro de água para HP. E isso aqui é a perda mecânica que eu tenho na operação da bomba, né? Então, fazendo isso que eu cheguei naqueles 7.500 HPs lá, necessário para fazer o transporte, naquelas condições. Eu fiz as contas, deu exatamente aquele valor. É claro que eles trabalham com folga, igual eu falei, né? Cada bomba operando tem uma bomba de reserva. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Marquinhos, Oi, pode perguntar. um pouco em dúvida na definição do ΔP da bomba sendo W vezes o ρm. Não tinha que ter um termo do G delta Z ali e o menos WA também? Olha só, quando você calcula o W, Rafael, você vai calcular como? Você vai somar o WA com o G delta Z. O W Sim. vai sair da equação de Bernoulli. Ah, sim, sim. Você achou o WA daqui, ó. O ΔP da bomba não é WA vezes ρm, é W vezes ρm. Entendeu, Rafael, ou não? Entendi, perfeito. Então, até nesse exemplo que eu dei da Samarco, olha, o W que você vai achar aqui vai ser menor do que o WA. Ou seja, a energia que você vai fornecer para ele é menor do que ele perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque está descendo o morro. Esse ΔZ aqui é negativo. Por isso que deu 7.500. Se fosse o contrário, Rafael, se ele tivesse subindo o morro, saindo do nível do mar para 1.000 metros, a potência seria bem maior do que 1.500, do que 7.500 HP. Tudo bem? Perfeito. Respondido? Aí, no caso, a gente vai calcular o W por Bernoulli e aí jogar nessa equação do ΔP da bomba. Essa equação vem da onde mesmo? Essa aqui? Essa aqui? Ou essa aqui? A de cima. Ó, de cima, Isso. ó, é unidade, olha só. O ΔP é energia vezes a densidade. Olha aqui a unidade, olha o balanço de unidade, ó.
Ó, se você botar a equação de Bernoulli desse jeito, ó, energia é pressão dividido por densidade. Você pode botar a equação de Bernoulli em termos de carga, né? Como é que a gente colocaria a equação de Bernoulli em termos de carga? Eu dividia tudo isso por G, tá? Então, o WA, aqui, que seria energia dissipada, viraria perda de carga, que lá em FT você chamava de H, lembra? O que é a perda de carga? Sim. É energia dissipada dividido por G. Se dividir o W por G, seria o quê? A carga que a bomba precisa fornecer. Aí ficaria carga de altura e carga de pressão, dividido por G. Tá bom? Então, Entendi. o W é ΔP vezes densidade. É um balanço de unidade só. Perfeito. Valeu. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Podemos avançar? Então, vamos para o caso 2. Nós vimos o caso 1. O que era o caso 1? Partículas pequenas que formavam uma papa, que formavam uma polpa com caráter. E essa polpa era como se fosse um novo fluido que tinha comportamento newtoniano. Desculpa, não newtoniano. E aí você calculava a potência desse jeito, né? Agora vamos ver o caso um pouquinho mais chato, que é quando as partículas são grandes. E acontece. O mais comum é transportar partículas pequenas, que é mais fácil. Mais fácil de transportar, dá menos problema. Mas acontece, você tem que transportar partículas grandes e não tem jeito. E aí o equacionamento é um pouquinho mais complexo do que esse, porque aí entra com a parte empírica, né? Você viu que aqui a gente fez uma analogia completa com o que vocês viram lá em FT, né? Só mudou o fluido. O resto era tudo igual, o resto não mudou nada. Né? Se aqui fosse água, seria exatamente o que você estava fazendo lá em FT. O que foi diferente aqui? O F. O F aqui ele é diferente porque o fluido é não newtoniano. Agora não. Para partículas grandes, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque não dá para fazer esse paralelo com FT, porque eu tenho uma suspensão heterogênea. O fluido não é mais um novo fluido, sólido mais líquido não se comporta como um novo fluido homogêneo, não. Se comporta como fluido mais partículas, heterogênea. Igual eu falei, se você tirar uma foto, você vai enxergar. Se tirar uma foto dentro do tubo, se isso fosse possível, você ia enxergar sólido e líquido andando dentro do tubo. Visivelmente distintos, heterogeneamente vistos. E assim, ó, os sólidos maiores vão estar mais no duto mais embaixo, aqui está caminhando, né? Está andando, sendo transportado. E os sólidos menores mais em cima. Isso para o transporte horizontal. Só que às vezes no mineroduto você tem trechos horizontais e trechos verticais. O vertical não é bem assim, é um pouquinho diferente. Então, como é que a gente faz para calcular a potência? Bom, a gente vai calcular fazer os cálculos para os trechos horizontais, tem uma abordagem, e outra para os trechos verticais. Vamos começar com os trechos horizontais. Olha, de novo, olha, esse esqueminha aqui dá para você visualizar. Ó, isso aqui é a suspensão, sólido mais fluido, sendo transportado num duto. E aqui, ó, é um tubo com 2 pontos de pressão. E aqui a distância desse tubo. Então é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Eu vou medir essa queda de pressão nesse comprimento do tubo e vou plotar esses valores que eu medi de ΔPE para diferentes valores de transporte, para diferentes valores de QS e QF. Como é que eu junto QS e QF? Para diferentes velocidades de mistura. O que é a velocidade de mistura? QS mais QF é dividido pela área. Então, se eu plotasse um gráfico com os dados experimentais desse jeito, isso aqui, estou falando que se eu plotasse, porque a gente já fez esse tipo de experimento. Né? Quem trabalhou com transporte hidráulico necessariamente montou essa curva, chamada curva característica do transporte hidráulico. Se essa velocidade é baixinha,
que significa que essa velocidade é baixinha? Eu estou com pouca quantidade de fluido, né, arrastando esse sólido aqui. O que vai acontecer? Velocidade baixa vai ter um depósito. Como essas partículas são grandes e pesadas, elas vão ficar no fundo. Vão ficar no fundo depositadas. Isso aqui é uma vista, ó, um corte desse tubo, a gente vendo ele de frente aqui, o que está acontecendo. As partículas vão ficar depositadas. E o fluido vai passar por onde? Vai passar por cima e vai arrastar as partículas mais levinhas que estão por cima. Mas veja, não está tendo transporte. As partículas não está tendo transporte de todas as partículas. Boa parte das partículas estão depositadas no fundo do tubo. E aqui a queda de pressão. Por que a queda de pressão, com a medida que eu fui aumentando a velocidade, ela foi diminuindo? Porque à medida que eu vou aumentando a velocidade, essa quantidade de partículas arrastadas aqui na parte superior vai aumentando. Essa área disponível da parte superior aqui, ó, livre, vai aumentando. Por isso que a queda de pressão vai diminuindo. Vai diminuindo, até chegar a um VM3. Ó. Então, esse primeiro leito aqui, essa primeira região aqui, eu vou chamar de leito estacionário. As partículas, boa parte das partículas são depositadas no fundo do leito e alguns só são arrastadas por cima. Não serve para mim. Eu quero arrastar tudo. Aí vem uma segunda região, que eu vou chamar de leito deslizante. Aonde essa área disponível aqui, ó, já aumentou consideravelmente. E as partículas depositadas, elas são depositadas e se movem como dunas. Quem já foi lá em Natal, nas dunas de Genipabu? Alguém já foi? Alguém já visitou? Se não, pelo menos na televisão você já viu, né? Aquele movimento de sólidos como dunas. Então, as partículas são depositadas, há depósito, e há, além do transporte pelo fluido, há uma movimentação tipo dunas. Mas, de novo, nem todas as partículas são transportadas a um depósito ainda na base do leito, na base do tubo. Também não me serve. Se eu aumentar... E por que a queda de pressão continua diminuindo aqui à medida que eu estou aumentando a velocidade? Porque essa quantidade de partículas no fundo vai ficando cada vez menor. Cada vez menor até não ter mais partícula depositada. Que aparece aqui o VM3, VM2, desculpe, onde não tem mais depósito. Todas as partículas são transportadas. Só que de forma heterogênea. Se você tirar uma foto, igual eu falei, tem mais partículas no fundo do que no topo. Mas não tem nenhuma depositada, elas estão indo embora. Todas estão saindo da origem e chegando no destino. Mas de forma heterogênea. O transporte é heterogêneo. Se aumentar mais a velocidade, o que vai acontecendo? Vai começar a aumentar a queda de pressão. Por que está aumentando a queda de pressão? Porque está aumentando o atrito. Eu estou aumentando a velocidade, então tem mais atrito fluido-tubulação, mais atrito sólido-sólido, mais atrito sólido-tubulação. Então, perda por atrito vai aumentando a queda de pressão. Até que vai chegar um momento que essa turbulência é tão grande que se eu tirar uma foto no tubo aqui, ó, a suspensão vai estar homogênea. Você vai ver as partículas misturadas e homogeneamente distribuídas em torno do leito. Eu vou chamar esse ponto aqui, a partir do qual ela fica homogênea, de VM1. Beleza? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que eu sou o chefe de vocês, numa unidade, e falei para vocês, olha, o pessoal fez a curva característica, mandou esse resultado aí. Eu quero que você, a partir desse resultado da curva característica dessa suspensão sendo transportada numa unidade de piloto para a gente projetar o nosso mineroduto, eu quero que você escolha uma velocidade de transporte. Tenha como valores de referência o VM3, VM2 e VM1. Tá? Qual velocidade você escolheria transportar essas partículas? Estou perguntando. Hein? VM1? O Rafael escolheu o VM1. O critério do Rafael foi porque ele está bonitinho, né? O transporte está homogêneo. É isso, Rafael? Isso. Foi por isso? Alguém tem outra escolha? Só o Rafael? Ninguém mais? Peraí que eu estou pensando aqui nos prós e contras também. Então pensa nos prós e contras, sem pressa. Por
porque a heterogênea, ela não vai conseguir fazer o arraste total das partículas. Não, total. Arrasta tudo. Não fica depósito. Arrasta de forma heterogênea, mas arrasta tudo. Falei Então a isso. heterogênea é melhor. Então você Mas mudou tem de que ver ideia? o... Você mudou de ideia, Sim. Rafael? Então não é mais Mudei. VM1? Qual que vai ser, Rafael? O limiar, né? O 2, né? O M2. Exatamente VM2, Rafael? Sim. Se ela arrasta tudo, é a que tem menos perda de carga entre as que vão arrastar tudo. Uhum. Tá, mas olha só, por que não pode ser, não deve ser exatamente VM2? Porque VM2 está no limiar, né? Um pouquinho de oscilação, depósito, né? Para baixo, um pouquinho de oscilação para cima, transporte total. Então, por segurança, uma coisinha 10 a 20% maior do que VM2. Concorda comigo, Rafael? Ó, eu ainda estou no patamar aqui de mínimo, né? Por que esse patamar de mínimo é importante? O que vai ser a potência da bomba? Não vai ser a queda de pressão vezes a vazão? Quanto mais eu ando para cá, maior a potência da bomba. Então, eu posso escolher aqui velocidade muito baixinha? Não, porque aqui não tem transporte, aqui não tem transporte de todo mundo. Então, isso aqui não serve. Qual é a menor velocidade que eu tenho em transporte? VM2. E, além disso, em VM2, eu tenho a menor queda de pressão. Portanto, em próximo de VM2, não vai ser exatamente VM2, exatamente para não estar nesse risco de ter oscilação e ter algum depósito, 10 a 20% maior do que VM2, eu tenho transporte de todo mundo, eu tenho a menor queda de pressão e a menor velocidade onde eu tenho transporte. Fechou. Aurélio, você estava pensando aí? É isso mesmo. Eu te adiantei, Não, mas você concorda comigo, não concorda? não, é isso mesmo. E, consequentemente, você vai ter um custo energético mais rentável, no caso. Você vai gastar menos energia para transportar Isso. e você vai comprar vai ter um investimento menor, porque o custo dessa bomba, cara, você comprar bomba de 1.250 HP não é Caro. brincadeira, não, cara. É caro pra caramba. Beleza. Então, se aumentar aí 100 HP de uma potência, é um gasto de investimento maior e um gasto energético maior. Tudo bem? É isso aí. Tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Fica à vontade. Ninguém? Posso avançar? Pode sim. Então, beleza. Se essa velocidade de VM2 ela é crítica, é chamada velocidade crítica do transporte, porque eu tenho que saber ela para saber que eu vou trabalhar um pouquinho acima dela, né, no meu projeto. E veja, geralmente eu não tenho essa curva característica do meu sistema, né? Eu tenho que prever esse VM2. Aí, com certeza, já aconteceram estudos científicos a esse respeito, né? Um deles foi do professor César Costa Pinto Santana, professor da Unicamp, que foi orientado por quem? No seu doutorado? Por quem? Por quem? Quem? Massarani? Massarani. Foi orientado pelo Massarani no seu doutorado. E ele encontrou correlações muito boas para VM2, mexendo com várias partículas, com vários tipos de tubos de transportes hidráulicos, sistemas para transportes hidráulicos. E olha, estimativa para correlação para estimativa de VM2, função de CV. O que é o CV? É o menos a porosidade, ó. Concentração volumétrica de sólido, diâmetro do tubo, densidade das partículas, densidade do fluido, diâmetro médio das partículas e diâmetro do tubo. O resto é parâmetro que ele estimou, tá vendo? Faixa comercial, como eu falei, velocidade de transporte 10 a 20% maior do que VM2. Para isso tem que saber o VM2. Aí o mesmo César Costa Pinto, ó, nós estamos falando de transporte horizontal, né? É isso aqui, ó. Depois nós vamos falar do vertical ainda. No final das contas, tem que somar isso com isso para achar a queda de pressão total. Mesmo o Costa Pinto, no mesmo trabalho que ele estimou o VM2, ele fez a estimativa do ΔP, usando grupos adimensionais. Esse ΔP total é o ΔP que se mede no manômetro, ó, é esse aqui.
ou seja, o ΔP do transporte, somando todas as contribuições. Aí ele separou aqui, ó, essa parte de cá. Vamos entender essa parte de cá e depois vamos ver o que tem aqui. Ó, esse aqui é um parâmetro que veio de ajuste, esses aqui. Ó, velocidade do transporte. É a velocidade que ele determinou na etapa anterior, né? Essa aqui. Diâmetro do tubo. Densidade das partículas, densidade do fluido. Diâmetro da partícula, diâmetro do tubo. Ó. O que é isso aqui? ΔP sobre L. L é o comprimento do tubo, né? F, do fluido sozinho. Então, esse aqui é aquilo que você aprendeu a calcular lá em FT. Ele separou. Qual o objetivo dele fazer isso? Ele quis mostrar que esses outros termos aqui são contribuições adicionais àquela queda de pressão do fluido, do atrito do fluido com a tubulação. São as outras contribuições, sólido-sólido, sólido-parede, sólido-fluido, né? Por isso que ele separou a queda de pressão do atrito fluido-tubulação, tá vendo? Tá aqui, ó. E essa é aquela que você aprendeu a calcular lá em FT, né? O fator de atrito aqui é o de Darcy, porque é uma suspensão heterogênea, o fluido é água. Então, é o F que se tira do gráfico de Moody, né? Velocidade ao quadrado, ρ 2D, igual vocês fizeram lá em FT. Isso aqui, esses dados aqui, a faixa aqui, os dados que o Costa Pinto trabalhou, que é uma faixa muito, muito ampla. É uma correlação muito boa. Bom, aprendemos a calcular o ΔP do trecho horizontal e do trecho vertical. No aeroduto também tem, a maioria, trechos horizontais, mas tem trechos verticais também. Como é que você faz para calcular? Bom, aí tem um trabalho que depois todo mundo seguiu ele, que fez a seguinte consideração, a seguinte hipótese. A queda de pressão total de um trecho vertical, ou seja, aquela que você mede no manômetro, é a soma de duas contribuições principais. O atrito fluido-tubulação e a interação sólido-fluido. O que significa? Que as outras contribuições, sólido-sólido, sólido-parede, são desprezíveis comparadas com essas duas. Essas duas têm ordem de magnitude muito maior. E tiveram vários outros trabalhos que comprovavam isso. Ou seja, os outros termos aqui, o atrito sólido-sólido, sólido-parede, são desprezíveis em relação a essas duas contribuições. Então, essas duas contribuições que definem o valor da queda de pressão. Beleza. Esse aqui eu sei calcular. Eu aprendi lá em FT, né? Esse F aqui é o de Darcy, né? Igual a gente fazia lá em FT. Beleza. Então, meu problema passou a você calcular esse aqui. Esse aqui eu vou fazer uma analogia com o que a gente aprendeu lá em fluidização. O que é o transporte hidráulico? O transporte hidráulico é vertical. É o equivalente a uma fluidização onde eu tenho o arraste das partículas. Fluidização com líquido, né, porque é hidráulico, e onde eu tenho um arraste. Bom, isso aqui eu deduzi para vocês, ó. ΔP sobre L é igual a M, a força resistiva. E lá em fluidização, eu mostrei que a força resistiva era igual a isso aqui, ó. Então, o ΔP sobre L da interação sólido-fluido, que é a própria força resistiva, é isso aqui. Então, com isso aqui, eu acho a outra contribuição. O único problema aqui é só nessa porosidade aqui, ó. Então, um detalhezinho aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Essa porosidade é a porosidade aqui, aonde está sendo transportado. Não é na porosidade do tanque que vai alimentar isso aqui. Por quê? Porque eu estou com partículas grandes. Partículas grandes pode ter velocidade relativa ao fluido-partícula. De tal sorte que a porosidade aqui no transporte pode ser diferente da porosidade no tanque que alimenta aqui por causa dessa velocidade relativa ao fluido-partícula. Então, a porosidade no tanque é o quê? Porosidade é concentração volumétrica de fluido. Então, é concentração de fluido. Vazão de fluido sobre vazão da suspensão. Isso é no tanque. Ó, a velocidade do fluido lá no transporte, aqui, é o quê? É vazão do fluido sobre a área. Qual área? A vezes a porosidade. A velocidade da partícula é o quê? Vazão da partícula vezes a área. Qual área? A área vezes 1 menos a porosidade. Então, se eu substituir aqui QF por UAE e QS aqui
por VAU menos epsilon, eu vou ter uma relação entre a porosidade no tanque, alfa, e a porosidade no transporte, epsilon. Né? Porque aqui é onde estão as partículas sendo transportadas, no transporte vertical. E se eu fizer isso, eu vou substituir isso aqui, eu vou chegar nessa relação aqui. Acompanha comigo aqui, ó, presta atenção. V é a velocidade da partícula, U é a velocidade do fluido. O que acontece aqui nessa expressão se V for igual a U? Ou seja, se a partícula estiver subindo exatamente com a velocidade do fluido. Não tem velocidade relativa ao fluido-partícula. Me ajuda aqui, ó. V igual a 1, V sobre U, V igual a U, V sobre U dá 1, né? 1 vezes 1 menos epsilon, mais epsilon dá 1. 1, alfa igual a epsilon. Então, se eu não tiver velocidade relativa ao fluido-partícula, significa que a porosidade no transporte é a própria porosidade no tanque, facinha de calcular, pela concentração volumétrica. Olha, e aqui um dado, uma constatação experimental. Isso aqui acontece, ou seja, a velocidade relativa ao fluido-partícula é desprezível quando simultaneamente essas coisas acontecem. As partículas são menores que 0,3 milímetros. Se partícula maior começa a ter velocidade relativa ao fluido-partícula. Isso aqui passa a não ser verdade mais. Densidade igual a 1, geralmente isso acontece porque o fluido geralmente é água. Densidade das partículas menor que 4. Então, quando eu não tenho partículas muito pesadas, muito densas, né? E a viscosidade em torno de 0,8 centipoase. Água, temperatura ambiente. Então, o fluido, ok, vai acontecer sempre. O sólido, que pode ser que não aconteça, dependendo do seu caso. Isso aqui vai abranger a grande maioria dos nossos problemas, mas não todos. E quando isso não acontece, o que eu faço? Choro? Não. Um sujeito chamado Angelino, da Universidade de Toulouse, na França, propôs essa correlação aqui. Ó. Porosidade é igual. Vários adimensionais. Porosidade quando isso acontece, tá? Quando eu tenho esse tipo de problema aqui, ó. Partículas muito grandes ou muito densas. Ó. Número de Reynolds, está aqui o número de Reynolds. O adimensional de densidade, chamou de número de Mendeleev, ρS menos ρ sobre ρ. E o número de Galileu, ó. Então, geralmente, todas essas propriedades você tem no seu problema. Então, você acha os adimensionais e aí acha as porosidades. Como é que ele fez isso? Empiricamente, né? Separou os grupos adimensionais e estimou os parâmetros a partir de resultados experimentais. Então, se eu estou nesse caso aqui, né? Quando isso não é verdade, eu posso usar as expressões de Angelino para calcular a porosidade. E é essa porosidade que eu vou usar na expressão da interação sólido-fluido, né? Da queda de pressão devido à interação sólido-fluido. Bom, fluido sozinho eu sei calcular. Interação sólido-fluido eu lembrei, associei com fluidização. Lembrei, então, a queda de pressão total do vertical é a soma das duas contribuições. Beleza, então, eu tenho expressão para calcular a queda de pressão de todos os trechos verticais, né? E tenho L, né? Ou seja, os comprimentos desses trechos verticais no meu mineroduto ou no meu transporte hidráulico dentro da indústria. E tem expressão para calcular a queda de pressão dos trechos horizontais e tem o L também dos trechos horizontais. Portanto, eu tenho os ΔPs, queda de pressão devido aos trechos horizontais e os ΔPs devido aos trechos verticais. Somo os dois, tem um ΔP total. O que eu faço com esse ΔP total? Aplico o Bernoulli, mesma coisa. A equação de Bernoulli em termos de energia por unidade de volume. Ó. Beleza. Geralmente, né, esse ΔP, se é um tanque de origem, um tanque de destino, geralmente esse ΔP é P1 igual a P2, mas se não for, não tem problema. Diferença de altura, né, do ponto origem para o ponto destino. Destino menos origem, Z2 menos Z1. Energia
que a bomba precisa fornecer e a energia dissipada pelo atrito. De onde eu calculo a energia dissipada pelo atrito? Rafael, você lembra disso aqui? Ó, ΔP não é Rho vezes W? Sim. Então, olha só, aquele ΔP total do horizontal, quem que é? Rho vezes WA do horizontal. Aquele ΔP total do vertical que eu calculei pela correlação que eu acabei de mostrar para vocês, quem que é? Rho vezes WA do vertical. Então, eu tenho o ΔP do horizontal, o ΔP do vertical. Beleza. Aí, ó, vou multiplicar tudo isso aqui por Rho, tá? Essa expressão toda por Rho aqui. Vai ficar ρmg ΔZ, ρw, menos ρWA. Então, ρWA do horizontal é o ΔP do horizontal, ρWA do vertical é o ΔP do vertical. Aí tem o quê? Tem mais os acidentes, né? Eu posso usar aquele método dos acidentes que eu aprendi lá em FT. Tem válvulas, joelhos. Geralmente, né, em minerodutos, isso é desprezível, porque o duto é tão maior do que os pequenos acidentes que tem no meio do caminho, que não é relevante. Mas quando você tem distâncias menores dentro da própria indústria, isso aqui pode ser importante, sim. Aí você calcula a energia dissipada pelos acidentes, multiplica por Rho, você tem um ΔP total. Né? Esse ΔP total seria o quê? Seria o Rho vezes WA. Né? Você vai somar com quem? Com G ΔZ para achar quem? A energia da bomba vezes a densidade, o ΔP da bomba. Com o ΔP da bomba, você passa para milímetro de água, a vazão já é um dado requerido, geralmente, né? Você tem ela. Aliás, você precisou dela para fazer todas as contas aqui. Quando você achou aquele velocidade de transporte lá, aquele VM2, né? Se você multiplicar pelo diâmetro do tubo, você tem a vazão. Vazão vezes a queda de pressão que você calculou aqui, dividido por 75, dividido por 0,6, você tem a potência em HP para o transporte de partículas grandes e pesadas, total. Dúvidas? Dúvidas? Não, por enquanto não. Então, pessoal, vamos só fechar. Ó, para fechar, estou terminando o curso de OP1 hoje. Primeira coisa, esse assunto, deixa eu falar no final para vocês ficarem atentos. Não vai cair na prova, tá? Capítulo 8. Vou dar uma colher de chá para vocês. Só até o capítulo 7. Então, o que cai na prova? Do que caiu na segunda prova para frente. Até que assunto caiu na segunda prova? Estou perguntando. Se eu não me engano, foi até o escoamento. Meio poroso, né? Isso, Caiu na segunda isso. prova. Então, o que não caiu? Filtração caiu? Não, cai. Sedimentação caiu? Não, cai. Leito fluidizado caiu? Não, cai. Leito de jorro caiu? Não, cai. Então, filtração, sedimentação, leito fluidizado e leito de jorro. 4 tópicos e 3 capítulos. Tudo bem? E vocês têm as listas de exercícios que eu dei para vocês para cada um desses tópicos. Certo, pessoal? Certo. Então, olha só. Essa é a última aula teórica. A próxima aula vai ser aula de dúvidas, né? Da prova, com a Raíssa. Depois é a prova. E acabou. Então, basicamente, é o último contato que a gente está tendo, né? Aqui em aula. Eu queria dizer que eu gostei de dar aula para vocês, que foi bacana esse tempo que a gente ficou junto. Claro que seria muito melhor se a gente tivesse presencial, mas não dá para fazer isso nesse quadro que estamos vivendo. Mas, né, foi a forma que encontramos de passarmos os conteúdos para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar os conteúdos dessa disciplina, que são muito importantes para a vida do engenheiro químico.
Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou alguma coisa não, aprendido bastante coisa, porque vocês precisam desses conteúdos para a formação de vocês. E é isso, tá? Foi um prazer conviver com vocês nesse período. Quero agradecer a querida Raíssa pela parceria. Raíssa, aluna de estágio de docência, como eu falei para vocês, é minha aluna de doutorado, junto com o Luiz, e fez um trabalho brilhante aí na monitoria. Viu, Raíssa? Obrigado pela sua Professor, eu que ajuda. agradeço a oportunidade. A Raíssa fez graduação lá em Maringá, então ela não foi minha aluna de APU na graduação, né? Ela viu isso com outros professores e me ajudou bastante aqui. Obrigado, viu, Raíssa? Imagina, nós estamos à disposição, eu que agradeço. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário para a gente se despedir? E o próximo encontro nosso vai ser a prova só. Foi um prazer, Marquinhos. A matéria sensacional. Parabéns, inclusive. Eu também queria agradecer que a matéria foi muito boa, deu para esclarecer muito do que eu esperava do curso, que eu não tinha visto até agora, que é o contato das matérias com a indústria. Antes era só cálculo, física, matemática, agora eu consegui aplicar isso de uma maneira que eu possa levar para minha carreira. Legal. Bom, eu também, professor, superou totalmente as minhas expectativas, foi super bom, você é um excelente professor e a Raíssa também é uma excelente monitora. Obrigado. Obrigada. Só agradecer também, professor. Foi uma das melhores disciplinas desse período. A Raíssa também, muito obrigada pela disposição e ajuda todo o tempo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, Sara. Obrigada, senhora. É isso aí, professor, também. Que as palavras do Ednan sejam as minhas, porque eu concordo plenamente. Isso aí é o tato com a indústria, né? Com o que nós vamos realmente fazer, produzir. Querendo ou não, operações unitárias têm muito a ensinar, principalmente pessoas como eu, e eu acredito que até ele que queiram ir para o chão de fábrica, fazer e acontecer. E você ensinou, na minha opinião, com uma excelente maestria, tendo em vista que está online, tá essa bagunça, e você se organizou e, assim, eu agradeço demais, por mais que não foi igual um presencial, fez valer a pena. Muito obrigado. Falou, Aurélio. E, pessoal, só em cima do comentário do Aurélio, quem sabe operações unitárias é engenheiro químico, viu? Nenhum outro engenheiro sabe. Então, isso nos diferencia dos outros engenheiros. Sabe? Então, o seu conhecimento de operações unitárias na indústria, você pode estar ciente que nenhum engenheiro sabe igual você. Claro que eles vão saber outras coisas mais do que você, que são dentro da área da especialidade dele. Mas operações unitárias, que é vital para qualquer indústria, quem sabe é você, é o engenheiro químico. Então, nós temos ainda 2, a 3, a 4. Leva a sério mesmo essas matérias, são muito bacanas e muito importantes. Eu também gostei bastante da matéria, da disciplina, da forma que o senhor disponibilizou todo o material. Então, parabéns e obrigada pela atenção, pela compreensão e pela sua disposição, você e a Raíssa. Ok, Bruna, obrigado. Obrigada, Bruna. Ok, pessoal, então é isso. Esqueci de parar a gravação, vou parar a gravação.